presença hoje é de um capixaba que bateu no topo do mundo, literalmente, bateu no topo do mundo. O topo do mundo é o Everest, o Monte Everest, no Himalaia, na Cordilheira do Himalaia, 8.848 metros, inatingível, inalcançável para a maioria dos seres humanos normais, exceto aqueles que dotados de muito empenho, muita determinação, e vai saber que outras motivações eles têm, conseguem chegar lá. Nossa presença hoje é de uma dessas personagens, Juarez Gustavo Soares, com quem nós vamos conversar. Isso tudo está valendo, né, Juarez? Porque eu falei a respeito de uma façanha dessa? Acho que sim, está tudo valendo, Eustáquio. Você, quantos brasileiros já chegaram lá? São 25 brasileiros. 25 brasileiros. Esse ano fomos 2, então eu fui o 24º e teve um paranaense que no dia seguinte chegou no cume. E com capixaba, que é dentro de 4 milhões de habitantes, certamente você é o único. Sim, primeiro capixaba. Juarez, e há quanto tempo você vem com essa história de subir montanhas, escalar montanhas, exercitar o montanhismo? Eu estou com 48 anos, eu comecei quando eu tinha 30 anos, subi o Pico da Neblina, no Amazonas, que é a montanha mais alta do Brasil, e me apaixonei pela experiência, me apaixonei pelas montanhas, por esse mundo do montanhismo, e comecei uma montanha após a outra, às vezes falhava um ano, às vezes 2, porque eu gosto mais das expedições em alta montanha, e que a gente não tem aqui no Brasil, mas a minha cabeça, a partir daquele momento, ficou sempre voltada assim para a montanha. Tem um ciclo, né, dos grandes picos do mundo que todo montanhista normalmente preza escalá-los. Tem um projeto, né, do montanhismo mundial que chama 7 Cumes, que consiste em subir a montanha mais alta de cada continente. Não são as 7 maiores do mundo, é a mais alta de cada continente. Ou seja, já tem continente que tem mais de uma, né? Porque todas as mais altas do mundo estão ou no Nepal, ou no Tibete, ou no Paquistão. As 14 montanhas mais altas do mundo. Estão lá. Estão lá. Então se trata de escalar, galgar os 7... O ponto mais alto de cada continente. E você os escalou, você os galgou? Eu já estive no 7, mas eu fiz o cume de 6. O Denali, no Alasca, nós estivemos lá, mas ficamos presos no penúltimo acampamento, a 4.800 metros, por 8 dias, esperando uma janela de clima, uma janela climática de 2 dias, e não tivemos. A comida começou a acabar, a gente teve que voltar. Vocês estavam aqui a quantos metros do pico? Nós estávamos a 1.400 metros do cume. Já havíamos deixado as coisas no último acampamento, comida a 5.200 metros, 5.300, mas, enfim, não tivemos essa janela. Mas isso é parte do jogo. Bom, agora que você chegou no topo, não custa nada resgatar essa agenda pessoal, né? Eu tenho vontade de voltar no Denali, porque é uma montanha lindíssima. Juarez, agora vamos falar de quão rico em todos os aspectos é uma experiência dessa, né? Ela foi exatamente de quantos dias? Desde que você... Não vou falar desde que começou a fazer o planejamento da viagem, não. Uhum. Desde que você desembarcou lá no Nepal ou na Índia? Você desembarcou no Nepal ou na Índia? No Nepal, Nepal. Katmandu. Então, desde que você chega em Katmandu até chegar... Não, você tem a descida também que tem que ser considerada, que tem todo um processo de descida que também faz parte dos aspectos perigosos dessa jornada, né? O processo todo durou quantos dias? De Katmandu a Katmandu, então eu cheguei em Katmandu no dia 30 de março desse ano, né? E cheguei novamente em Katmandu no dia 26 de maio. Então foram aí próximos de 60 dias, né? 57 dias. 56, 57 dias. Março. Chegou no dia 30, final de maio. 57 dias. E quando que você empreende a escalada? Aí nós saímos de Katmandu e chegamos em Lukla, que é o início do Vale do Khumbu, a 2.800 metros. É onde o jogo começa de fato. A partir de Lukla é mochila nas costas. Então, tem uma expedição pode ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a aproximação, que é de Lukla até o campo base. Depois a gente tem 3 ciclos de aclimatação, que é acostumar o organismo à altitude, aos efeitos do ar rarefeito. E
E por fim, no ciclo do cume propriamente dito, que é quando a gente sai do campo base e vamos até o cume, passando aí pelos 4 acampamentos intermediários. De Lúcula até o primeiro campo, qual é? De Lúcula até o campo base, nós levamos 15 dias. Por quê? Porque a gente já vai cumprindo essa aclimatação, Sim, então a gente chega numa vila, no dia seguinte a gente faz uma atividade um pouco mais alto, volta e descansa. E só mudamos novamente no dia seguinte. Então a gente já vai num processo mais lento para aclimatar, a aclimatação bem feita é fundamental, e também porque nós substituímos um dos ciclos de aclimatação que nós faríamos já no Everest para uma montanha próxima ao Everest, chamada Lobuche. Então quando nós chegamos no campo base, no dia 18 de abril, nós já havíamos cumprido um dos ciclos de aclimatação nessa montanha chamada Lobuche, de 6.119 metros. São 4 acampamentos ao todo, então um com o campo base, mais 3 até o tiro final. O campo base, aí você tem mais 4 acampamentos a partir do campo base. A partir do campo base? Tudo mediano de distância entre o outro, que de distância? Do campo base, o campo base está a 5.400, o campo 1 está a 6.000, o campo 2 a 6.400, o campo 3 a 7.200 e o campo 4 a 8.000 metros. Aí já é irrespirável, né? A partir do campo 3, a gente começa a usar oxigênio suplementar, a partir de 7.300, 7.400 metros. Bom, aí quando você chega no campo 4, dá o tiro final é de 800 metros então? Sim, vertical. Distância vertical. Distância vertical, 800 metros. E você começou a empreender a partir do dia 3 de abril, e que momento você chegou no topo, no cume, você chegou no topo do Everest? No dia 23 de maio de 2019, às 3 horas e 11 minutos, eu estava lá com a bandeira do Espírito Santo no topo do mundo. 3 horas e 11 minutos. É primavera lá, né? Primavera. E a questão que a gente conversa para entender melhor o quanto que a viagem às vezes é mais importante que o destino. Quanto tempo você ficou lá em cima? A gente fica no cume não mais do que 15 minutos. Que aí já compromete em termos de preservação. A gente está num local onde tudo é muito extremo. Então o ar é extremamente rarefeito, mesmo usando o oxigênio suplementar, o desconforto é muito grande nesse sentido, um frio tremendo, nós pegamos lá a temperatura próximo a menos 40, na verdade menos 37, mas com muito vento, e a gente tem na consciência, então é claro assim, é uma felicidade muito grande, a gente abraça o colega, no caso eu estava com o Sherpa que me acompanhou, eu agradeci muito a ele, agradeci muito a Deus, tiramos 2 fotos somente e descemos, porque a gente tem na consciência que a descida é muito perigosa e muito crítica também, porque a gente já está no limite do desgaste físico e há uma tendência da nossa mente, da nossa cabeça de relaxar também, então fica uma combinação perigosa, a gente tem que descer depressa. A presença hoje é do montanhista e empresário Juarez Gustavo Soares. Voltamos já. Voltamos com a presença do empresário e montanhista Juarez Gustavo Soares. Nós interrompemos o bloco, a conversa no primeiro bloco, você falando a respeito da descida e dos perigos, a combinação traiçoeira que pode ser a exaustão, né, o limite da capacidade física do montanhista depois de chegar lá em cima, com um afrouxamento, né, da atenção. Sim, né? sim. São muito frequentes os acidentes, né, nessa etapa da jornada, né? Na verdade, a descida é sempre mais perigosa e mais crítica, e a maioria dos acidentes em alta montanha ocorre justamente na descida em função dessa combinação aí um pouco crítica. Juarez, você empreendeu um treinamento mais intensificado a partir do momento que você desembarca lá em Katmandu e faz aquelas jornadas de aclimatação, né? Mas mesmo aqui, já antes, quando
a jornada era a meta, você já começou algum processo físico em termos de atividade física? Sim, naturalmente o Everest, assim, não convém que seja a primeira montanha de ninguém. Então, tanto o condicionamento físico... Não, mas certamente, né? Certamente. Tanto o condicionamento físico como uma certa preparação mental, ela é fundamental. E nesse sentido, é importante o que se faz propriamente dito para você se condicionar para o que te espera, mas também você aproveitar e aprender com a experiência que você já teve. Então, saber como que seu organismo reage à altitude, como que sua cabeça reage à altitude, porque a falta de oxigênio, um dos efeitos é deixar a nossa mente confusa no que diz respeito à tomada de decisão. Então, conhecer as reações do seu organismo é fundamental para uma preparação, assim, no caso de uma montanha do tamanho, um desafio do tamanho do Everest. Juarez, em algum momento, porque essas experiências extenuantes, assim, até em longas caminhadas podemos dar o testemunho disso. Você alterna momentos digamos assim, autossatisfação por estar ali, estar se permitindo fazer aquilo, estar conseguindo fazer aquilo, com momentos em que a prostração, que o desânimo, né, que há um esmorecimento que nos assediam, nos convidando, é mais fácil parar. Você experimentou isso? Eu diria que eu estava muito bem preparado mentalmente para isso. Eu evitava esse tipo de pensamento na minha mente e tentava estar blindado contra esses pensamentos que pudessem me deixar para baixo, porque eu sei do perigo disso numa montanha. Mas aconteceu um outro fato comigo, muito curioso assim. Eu estava gostando muito, aproveitando, amando tudo aquilo, mas um determinado momento, indo para o último ciclo de aclimatação, eu escorreguei e machuquei a minha coluna. E esse machucado, de certa forma, ele me tiraria do jogo, porque eu não teria tempo de me recuperar suficientemente. E a leitura que eu fiz disso depois, quer dizer, é que de alguma forma eu fui vítima de alguma armadilha mental, de algum processo de autossabotagem. De alguma forma, meu organismo estava tentando, minha mente estava tentando me proteger de algo que ela entendia ou que era muito arriscado ou que traria muito sofrimento. E o curioso disso tudo foi esse processo de tomar consciência disso e o caminho inverso que eu tive que fazer, quer dizer, para recuperar. Então, a mesma mente que de alguma forma me derrubou, era a mente que eu tinha que contar com ela para me recuperar e voltar novamente para o jogo. De maneira que lidar com esse aspecto emocional é muito importante, saber lidar com esse aspecto emocional, conhecer as reações assim da mente acaba sendo muito importante. E eu entendo, depois também fazendo uma leitura de tudo o que aconteceu, Eustáquio, que não tem como enfrentar um desafio do tamanho do Everest só com palavras de ordem do tipo eu quero, eu posso, eu consigo. Em algum momento você vai ter que lidar com outras emoções. Em algum momento você vai ter que lidar com medo. Em algum momento você vai ter que lidar com as suas vulnerabilidades. Quer dizer, você vai ter que enfrentar uma verdade, e muitas vezes essa verdade é inconveniente, mas eu penso que algo desse tamanho você vai lidar também com essas emoções que normalmente a gente não quer lidar. Isso aflora, né, na verdade, naqueles momentos de solidão, de desconforto físico. E vem de maneira inconsciente. E aí a gente acaba tendo uma escolha. Porque a autossabotagem digamos, ela é muito conveniente se você quer sair do jogo. Porque eu teria machucado, eu voltaria para casa, não foi uma desistência, eu machuquei. Para você mesmo está exatamente, então é muito conveniente. Então você conhecer isso, saber o que está acontecendo é fundamental para você tentar reagir. Pode ser que eu não conseguisse reagir, meu organismo, mas felizmente eu consegui virar essa chave.
O nosso tempo se esgota aqui, mas nós não terminamos essa conversa com o Juarez ainda, por isso eu convido você a estar conosco amanhã na sequência de ouvirmos mais sobre essa façanha admirável que esse capixaba empreendeu. Até já.